Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Publicação original, 2008. Editora Leal. Livraria Espírita Alvorada Editora. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Vamos acompanhar a leitura. Acompanhamos também naquele caos o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante, e após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde, rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Não tivemos dificuldade em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças que não conheceram seus pais albergavam-se. Tratava-se de um lar com 80 meninas, com idades variadas, entre poucos meses e 19 anos. O berçário muito limpo acolhia 12 pequeninas naquele momento. Após a refeição, adormeceram, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Algumas outras brincavam no pátio amplo e arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando dos seus pertences. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa católica, pessoalmente mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor, procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Diversas mãezinhas desencarnadas velavam pelas filhinhas, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhes houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas alminhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver, que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheia de compensações emocionais. Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre se há de travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Não se trata de uma luta fácil, porquanto somos herdeiros de vícios e de desmandos que se prolongaram através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes.
Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros, aqueles que são denominados inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos rincões escuros de cada alma. Não foi por outra razão que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres, que se apresentam como as virtudes tradicionais, ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível de todos aqueles que desejamos a concretização da ordem e do bem viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às intuições do mal, representado pelas antigas tendências, pelas sensações primevas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, da ira e de seus sequazes. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar um lar de idosos, dirigido por discípulos de Ur Consolador. Tratava-se de uma área arborizada nos arredores da cidade, onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos, e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para a convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino, evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os núcleos familiares convencionais. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo sanitário entre ambos, de forma que poderia atender os residentes, sem qualquer problema. 2 camas asseadas compunham o dormitório simples, tendo ao lado de cada uma pequena mesa, onde se colocavam objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes, alguns em idade avançada, com os distúrbios da cilinidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente havia estudos de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinado criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo, nem privilégios ao despertar-se, fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguns enfermos, em delírio, gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se, sob controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais que ali mourejavam. Recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, porquanto fora o seu fundador, fazia mais de 50 anos, agora desvestido da matéria, tivemos a imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual, que prosseguia no afã a que se dedicara na terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo, no difícil período da convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos. Dando-nos corretas informações, demandamos o abençoado lar, em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Fomos recebidos à entrada por venerável benfeitor da humanidade, que deixara na terra uma obra incomum nas terras da antiga África equatorial francesa e que também cooperava naquele ninho de amor.
surpreendidos pela sua presença, o sábio amigo percebeu-nos a perplexidade e, com naturalidade, nos explicou que o amor não tem pátria, elucidando. Quando jovem, vinculado à música erudita, que dedilhava com brilhantismo no órgão, não vacilei em me transferir das paisagens formosas do berço natal para o clima asfixiante das florestas africanas, em nome do amor de Jesus pelos seus irmãos infelizes. Depois da desencarnação, porque atraído pelo afeto dos fundadores daquele lar, um casal totalmente dedicado ao bem, na sua sublime expressão da caridade, concordara em participar do formoso ideal de serviço aos mais carentes. Conduziu-nos aos diferentes recintos, especialmente às enfermarias dormitórios, onde se encontravam mulheres e homens em processo de recuperação dos tratamentos cirúrgicos a que foram submetidos, enquanto outros que viviam nas ruas. Ali encontravam o amparo que os predispunha à recuperação para o retorno à vida social. Coincidentemente, naquele momento, adentraram-se os fundadores, abnegado casal de servidores de Jesus, infatigáveis obreiros da beneficência. A senhora estava aureolada por delicada filigrana de luz, demonstrando grande sensibilidade mediúnica, enquanto o esposo, igualmente confiante no bem, dialogava a respeito das necessidades da casa que no momento experimentava algumas dificuldades econômicas, questão essa, porém, que não perturbava o seu programa. Visitando os enfermos, podemos constatar que alguns mantinham os vínculos com os adversários espirituais, de que se iam libertando em razão das terapêuticas espirituais ali aplicadas, dos passes, da água fluidificada, das psicoterapias evangélicas, das desobsessões realizadas no centro espírita, em dependência própria. Amigos de ambas as esferas da vida, encontravam-se ao lado de trabalhadores voluntários que se ofereciam para ajudar os irmãos internos, até quando podiam retornar aos seus sítios de origem. Alguns familiares dos mesmos, hospedados em pensões modestas nas proximidades, também os visitavam, agradecidos e tomados de santas vibrações de paz. Terminado o nosso périplo, agradecemos ao gentil espírito que nos recepcionou e demandamos outras entidades socorristas, adquirindo experiências necessárias ao labor de autoiluminação, verificando não raro o desinteresse da criatura humana comum, preocupada com as suas próprias necessidades, assim como dos poderosos do mundo, muitos dos quais totalmente divorciados dos deveres da solidariedade que devem existir em todos os corações. Permanecemos também por um pouco, visitando os antros da drogadicção, nas quadras da cidade, nos jardins públicos, nos becos escusos, onde crianças se entregavam ao uso transtornador do crack, alguns apresentando já os sintomas dos desarranjos cerebrais em ressonância comportamental afungente. A paisagem humana sempre agônica despertava-nos os sentimentos de compaixão e de misericórdia, levando-nos à oração intercessória em favor de todos os dominados pelos vícios, os tombados nos caminhos do mal, que praticaram contra si mesmos em outras existências, quando se permitiram a luxúria, a soberba, o crime legal ou não, agora colhidos nas redes fortes das reparações inadiáveis, pelo sofrimento a que faziam jus. As horas transcorreram com velocidade, e após a convivência útil com os ceareiros da bondade, retornamos ao núcleo em que nos hospedávamos. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.